Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. O que significa indicadores antropométricos? O que significa esses indicadores? Para que serve? Qual é a utilidade, praticidade e quais interpretações a gente consegue retirar a partir desses indicadores? Então, o que a gente faz com esses indicadores e o que a gente precisa de material? Principalmente isso, né? O que a gente precisa de material, de conhecimento científico para poder aplicar essas técnicas de indicadores antropométricos. Então, vamos lá. Conceito básico aqui para vocês. E depois eu vou trazer alguns exemplos também na prática, beleza? Vamos lá. Os indicadores antropométricos, eles servem para identificar um perfil. A gente conversou bastante sobre perfil. A gente falou bastante desde a primeira aula sobre perfil, identificação de perfil. Quem é o seu aluno? Até porque identificar o perfil, ele vai diretamente ao encontro do que é a individualidade biológica. Então saber quem é o seu aluno é muito importante, tá certo? Então, quem é esse aluno? Perfil do seu aluno. E ao identificar esse perfil, quando a gente pensa, por exemplo, nesses indicadores, como o próprio nome diz, né, indicador de saúde, a gente está sempre avaliando em relação a uma situação de risco, geralmente vinculado a doenças crônicas e degenerativas. Então, olha só que bacana, esses indicadores, eles são utilizados para a gente identificar o perfil de obesidade do aluno, o perfil, por exemplo, de risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, desenvolvimento para, por exemplo, diabetes. Todas essas doenças de caráter crônica degenerativa, que são doenças perigosas, são doenças aí numa relação de 90 a 95% de caráter de estilo de vida. Então a gente tem 90 a 95% de chances de evitar essas doenças. Esse restante que sobra aí são caráter genético ou algumas outras coisas desconhecidas, mas fato é que obesidade, hipertensão arterial sistêmica, o próprio câncer, né? Diabetes, esteatose hepática, entre outras doenças, são de caráter de estilo de vida. Elas podem ser evitadas a partir de medidas como eliminar sedentarismo, boa alimentação, entre outros fatores, ok? E indicadores utilizando pouca estrutura vão nos auxiliar a saber se esse indivíduo ele possui um alto grau de risco ou não. Então, na literatura atual, tem muitos marcadores, muitos indicadores, e o mais importante é deixar claro para vocês que todos eles têm a sua importância e todos eles têm a sua limitação. Então, a gente até conversou sobre isso no sábado passado, que nenhum teste é perfeito, isso serve para cá também. Nenhuma avaliação ela é 100% perfeita, ela é 100% fidedigna, ou ela tem que ser utilizada única e exclusivamente para a tomada de decisão. Não. Nós vamos utilizar uma série de fatores para poder tomar a decisão. E outra coisa bem legal também, que eu costumo falar para as pessoas que estão comigo, né, conversando comigo, estudando comigo, é que quanto mais dados o avaliador tiver em mãos, ou seja, você como profissional, quanto mais dados você souber do seu aluno, melhor. Não tem erro. A sua avaliação vai ser muito mais interessante. Ela vai ser muito mais abrangente. Você vai conseguir ter um olhar muito mais abrangente sobre o seu aluno quanto mais dados você tiver. Por isso que, até fazendo sempre um paralelo com as aulas anteriores, é por isso que é uma disciplina, né? Por isso que é importante você ter estado, né, com a gente aqui nos últimos encontros. E se você não esteve, tudo bem, as aulas são todas gravadas no YouTube, basta você assistir. Sobre a questão da linha de raciocínio e de você entender o estilo de vida do aluno. Quem é seu aluno? O que ele faz durante o seu dia? Como que ele desenvolve as suas tarefas durante o dia? Esse aluno trabalha sentado, trabalha em pé, trabalha caminhando, ele utiliza alguma máquina, ele manuseia alguma máquina para trabalhar? Tudo isso faz diferença. Se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa tem bichinho de estimação, se a pessoa tem filhos, tudo faz total diferença. Porque é o seguinte, mas por que você está dizendo isso, moça? Por que saber se a pessoa é casada, não é casada, ou tem filho, não tem filha, isso e aquilo? Tá, então tá. Se você tem, por exemplo, um aluno, vamos supor, tá, do sexo feminino, uma mulher, uma menina, que ela é mãe solteira, ok? Ou mãe divorciada, que ficou com a guarda dos meninos, das meninas, das crianças, enfim. A primeira coisa que ela vai fazer, como sempre, de fato né, é colocar a família em primeiro lugar. Então qualquer coisa que aconteça com essas crianças, ela vai sempre se colocar em primeiro lugar para aquilo. Isso compromete, por exemplo, o andamento de uma periodização? Sim, compromete. Então quanto mais informações você tiver do seu aluno,
mais interessante vai ser todo o seu diagnóstico, a sua avaliação vai te fornecer mais dados e isso permite uma prescrição mais assertiva. Tudo bem? O que eu vou trabalhar com vocês aqui nessa aula são 5 indicadores. 5. Existem mais? Existem mais. Só que esses aqui que eu vou trabalhar com vocês são bem suficientes para você que está começando uma avaliação ou para você que já faz a avaliação ter dados complementares. Mesmo que eu vou trabalhar 5 indicadores, mas se a gente pensar, por exemplo, percentual de gordura, que não vai entrar aqui hoje nessa aula, percentual de gordura você pode encontrar aqui no meu canal tranquilamente. Ok? Entra no meu canal, você já está no meu canal, né? E aí você procura lá, percentual de gordura. Pronto, vai sair uma série de coisas para vocês estudarem aí, certo? Então vamos lá, para a gente pensar aqui numa linha de raciocínio. Indicadores antropométricos como, por exemplo, IMC, RCQ, RCE, cintura isolada e também vamos falar sobre o índice de conicidade. O que significa IMC? Índice de massa corporal. RCQ, relação cintura-quadril. RCE, relação cintura-estatura, ganhando bastante evidência na literatura atualmente. Cintura isolada, ou seja, apenas a circunferência da cintura. Um excelente indicador, por exemplo, de predisposição para doenças cardiovasculares e com altíssimo valor de correlação com mortalidade. Simplesmente a circunferência da cintura, tanto em homens quanto em mulheres. Eu vou mostrar para vocês também hoje isso aí. Índice de conicidade, o nosso duplo cone, que também leva em consideração somente parâmetros antropométricos. E o mais legal desses 5 indicadores que vocês estão vendo na tela aí, IMC, RCQ, RCE, cintura isolada e índice de conicidade, o mais bacana é que você precisa apenas de 2 instrumentos. Uma fitinha métrica, que pode ser uma fitinha de costura, aquela fitinha de costura, sim, pode ser essa aí, não tem problema nenhum, porque 1 centímetro é 1 centímetro em qualquer lugar do mundo, independente do aparelho, e uma balança. Sim, uma balança, qualquer balança. E eu vou deixar vocês mais otimistas ainda. Se forem adultos, entre 18 e 65 anos, por exemplo, você nem precisa de balança. Você pode perguntar simplesmente o peso para a pessoa, porque o peso autorreferido, ou seja, o peso que a pessoa diz sobre si, tem uma alta correlação sobre o peso que é aferido numa balança. Por que principalmente adultos? Porque crianças e adolescentes já tendem a ter uma divergência bem importante sobre o peso autorreferido daquilo que é aferido, ou seja, daquilo que é medido. Então, se for um adulto, peso e estatura tem uma alta correlação, com um coeficiente de correlação linear aí de 0,9, que é um coeficiente que vai de 0 a 1, sendo 1 o máximo, 0,9 aí, um coeficiente bem forte. Isso significa dizer, em parâmetros práticos, que se você perguntar para uma pessoa quanto que ela pesa, ela vai dizer 50 quilos. Se você pegar uma balança e pesar, vai estar 50,7, 49,8. Algo muito próximo a isso, que é uma correlação estatística que não faz diferença. Então, você nem precisaria de balança, né? Você precisaria somente de uma fitinha métrica. Mas, claro, se você tiver a oportunidade de pesar o aluno, pese o aluno, beleza? E aí a gente vai começar falando sobre o IMC, o Índice de Massa Corporal, que é um dos indicadores mais famosos, mais utilizados e mais antigos que a gente tem na literatura. O IMC é polêmico, né? Claro, extremamente limitante. Por que ele é limitante, pessoal? Porque o IMC ele não leva em consideração a estratificação da composição corporal. O que isso significa? Significa que o IMC ele não serve para me dizer quanto de porcento de gordura eu tenho, quanto por cento de massa muscular eu tenho, qual é a minha estrutura óssea. Não, ele simplesmente vai te dar um parâmetro de dimensão do espaço. É isso que serve o IMC. E aí, claro, que ao longo dos anos, ao longo que as décadas foram se passando, a literatura ela se tornou cada vez mais forte, mais evidente sobre a importância do IMC. Então, se a gente olhar, por exemplo, num contexto de saúde, num contexto de qualidade de vida, o IMC ele é o indicador considerado pelo menos adequado. Se a gente olhar para o esporte, para o alto rendimento, o IMC ele já é um indicador bem secundário, terciário, quaternário. Ele nem entra, por exemplo, em algumas avaliações, porque, claro, a gente sabe que o esporte ele é muito específico. Então, a gente pode ter, por exemplo, um diagnóstico aí de obesidade grau 1, mas essa obesidade ela é um falso positivo. Então, o que significa? Significa que o indivíduo ele pode ter uma obesidade grau 1, mas de fato ele não é obeso. Exemplo, um lutador de MMA. Se você pensar num lutador de MMA, a maioria deles estão entre sobrepeso e obeso grau 1. Sim, eles estão aqui nesse IMC entre 25 e 35. São obesos? Pelo IMC, sim. Se a gente olhar pelo IMC, eles são obesos ou sobrepesos. Mas a gente tem que ver essa
obesidade no sentido patológico, se realmente ela vai causar algum problema nesse indivíduo, né? Então a gente sabe que o IMC, assim como qualquer outro indicador, é apenas um dos marcadores para a gente analisar a saúde geral do indivíduo. E essa classificação que tem na tela para vocês é uma classificação bem generalista para indivíduos adultos. Nós temos classificações para indivíduos idosos, especificamente idosos, e temos também classificações para crianças e adolescentes, a partir já dos 6 anos de idade. Essas informações você pode encontrar também em outros vídeos aqui no meu canal. Basicamente, o IMC você vai encontrar com a equação do peso dividido pela estatura ao quadrado, ou seja, a estatura vezes a própria estatura. Então, um indivíduo, por exemplo, que tem aqui um peso de, 100 kg e que mede 2 metros de altura, 100 dividido por 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é 4, vai ter um IMC de 25. Então, é basicamente essa conta que a gente faz e a gente utiliza como um dos parâmetros de análise do estado geral de saúde do nosso aluno, da nossa aluna, né? Isso serve para todos os indivíduos adultos, independentemente da idade, que também é um grande fator limitante. A gente sabe que um indivíduo que tem obesidade com 30 anos é diferente do indivíduo que tem obesidade com 50 anos. Assim como uma mulher de 30 anos obesa é diferente de um homem obeso com 30 anos. Mas, tudo bem, a gente utiliza aí o que nós temos nas nossas mãos. Não é verdade? Vamos para a relação cintura e quadril, que é um indicador de saúde que leva em consideração a relação de duas medidas corporais, como o próprio nome diz, né, galera? Cintura e quadril. Simplesmente você vai pegar a cintura e dividir pelo quadril, simples assim. A medida da cintura é bastante discutida na literatura também, mas eu gosto de adotar como 2 centímetros acima da cicatriz umbilical, do umbigo. Então, um pouquinho acima do umbigo, você faz a leitura da circunferência da cintura. Alguns autores vão colocar como o ponto de menor estritamento do tronco, né, aquele ponto mais fino do tronco, tudo bem, é uma forma de adotar isso. Só que é complicado, porque vai ter indivíduos que não vão ter essa estrutura assim tão delineada, né? Assim, aquela imagem corporal assim bonita, né? Vai ter indivíduos que eles são mais quadrados, mais redondos, e é difícil você encontrar essa região menos proeminente. Então você vai precisar, por exemplo, de um parâmetro anatômico. E esse parâmetro anatômico eu gosto de colocar como, por exemplo, 2 centímetros acima do umbigo. Então o umbiguinho está aqui, do indivíduo, 2 centímetros acima, passa a fita métrica transversalmente ao eixo longitudinal, fechou, você mede a cintura. E o quadril? O quadril é na maior região glútea, né? Na maior proeminência glútea. Então você tem aí duas medidas antropométricas que você faz uma relação de um sobre o outro, cintura sobre o quadril, você encontra uma relação que é adimensional, ou seja, não existe nenhuma dimensão depois dela, e aí você usa uma tabela de classificação. E a relação cintura-quadril, ela é bem interessante porque ela pode ser utilizada como um fator de risco para diversas doenças, principalmente cardiovasculares e metabólicas. E aí nós utilizamos tabelas de classificação para poder saber se esse aluno tem alto risco ou baixo risco. Só que o bacana também é quando a gente pensa, por exemplo, na relação cintura-quadril, é olhar a cintura isoladamente. Como eu falei para vocês no início da aula. A gente pode observar a cintura como um parâmetro, inclusive, de avaliação formativa, ou seja, de uma avaliação contínua mais rápida, né, que a gente comentou na última aula. Então, se você prescreveu um programa de treinamento para o seu aluno durante 8 semanas, e você fez uma avaliação de 2 horas antes, né, antes de começar o programa, e aí você vai ter que esperar 8 semanas para fazer essa mesma avaliação para comparar dados, bom, a cada semana você pode, por exemplo, medir a cintura do seu aluno. É bacana, porque a cintura ela vai rápido embora. E você precisa aprender uma fitinha métrica, ali vai ali, faz o contorno da fita métrica ali, bonitinho, já encontra um valor para você comparar dados para e pós. Quando a gente pensa, por exemplo, em relação à saúde e doença, circunferência para homens e mulheres são distintos, são valores diferenciados, e a gente pode observar pontos de corte para a saúde desses nossos alunos. Ok? Como por exemplo, para homens, nós esperamos que a cintura esteja abaixo de 92 centímetros. Então, se um homem, né, se o seu aluno de 30, 35, 40 anos, enfim, tiver 89, 90, 91 centímetros de cintura, ok, segue o barco. Utilizando um valor bem matemático, né, matematicamente falando.
Agora, se, por exemplo, este homem já tem 92, 93, 95, 98 centímetros de cintura, ele já se encontra num risco alto. Risco alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se ele passa de 1,02 m, ou seja, 102 centímetros, ele já entra num risco muito alto. Então, se eu tenho um aluno que tem uma cintura de 110 centímetros, como acontece em homens obesos, né? Obesidade aí, grau 1, grau 2, já está com alto risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Entre 92 e 102, o risco é alto. Acima de 102, o risco é muito alto. Esses parâmetros qualitativos classificatórios servem também para as mulheres, entretanto com valores diferentes, claro, com valores menores inclusive. Então a gente quer que as nossas alunas não cheguem a 80 centímetros de cintura. A gente tenta controlar esse parâmetro para ficar no máximo em 80 centímetros. 80 para cima começa o risco. 88 para cima, risco muito alto. Então a gordura visceral para a mulher é muito mais perigosa até do que para os homens. Os homens toleram mais gordura visceral do que as mulheres. Basta observar pelos valores de corte. Olha que interessante, né? Então 88 centímetros de cintura para uma mulher é risco muito alto. Para um homem, nem chegou em risco. Então isso é bem legal para você colocar nas suas avaliações. Vamos pensar nesses exemplos aqui. Olha só, 2 exemplos, um homem e uma mulher, para que a gente possa discutir e raciocinar e principalmente observar que nenhum indicador é 100% perfeito e principalmente porque nenhum vai dar realmente uma garantia de que você está fazendo a melhor análise. Ou seja, você precisa de mais informações, tá certo? Vamos lá. Imagine uma mulher de 25 anos de idade que tenha 81 centímetros de cintura e 110 centímetros de quadril. Quando você divide cintura pelo quadril, você vai encontrar o quê? RCQ, que nesse exemplo aqui vai dar 0,736. 0,736. É só fazer na calculadora. Fechou? Um homem de 55 anos de idade, que tem 90 centímetros de cintura e 91 centímetros de quadril. Aquele cara reto, né? Aquele cara retão, que não tem nada. Quando você divide 90 por 91, vai dar 0,989. Então, eu tenho aqui dados muito importantes dos meus alunos simplesmente com uma fita métrica. Cintura, quadril e a relação da cintura-quadril. Tudo bem? Então, desta menina aqui de 25 anos, 0,736. 81 centímetros de quadril, de cintura, 110 de quadril. Este menino aqui de 55 anos, 90 centímetros de cintura por 91 centímetros de quadril, RCQ 0989. Agora vamos para essa tela aqui, tá? Esse quadro que vocês estão vendo na tela agora está aqui nesse livro, Antropometria e Composição Corporal, que eu falei para vocês que quando a gente atingir 1000 inscritos neste canal, no canal da escola, né? Lá no canal da escola, eu vou sortear esse livro aqui para alguém que esteve ao vivo. Então, para quem esteve ao vivo e que preencheu o formulário para certificação, vai concorrer um livrinho desse aqui, quando nós atingirmos 1000 inscritos. Vou cumprir essa palavra aí, tá certo? Essa tabelinha de classificação está nesse livro, mas vocês podem bater um print aí, é livre acesso, onde mostra a classificação da relação cintura-quadril. Nesse caso aqui para as mulheres, sexo feminino, ok? Então a gente utiliza parâmetros qualitativos, de acordo com a idade e de acordo com o nível, né, com o grau, a partir do valor obtido entre cintura e quadril. Então, tomando como base 81 centímetros de cintura, 110 centímetros de quadril, para uma menina de 25 anos, hipoteticamente falando, claro, né, pessoal? 0,736 vai estar aqui, ó, entre 0,71 e 0,77, sendo considerada como moderada em relação ao risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Apesar de moderada, eu quero que você se atenha ao valor da cintura. Tá vendo? O valor da cintura está alto, porque para mulheres entre 80 e 85 e 88 centímetros já é considerado risco alto, entre 80 e 88. Então, apesar da relação cintura-quadril mostrar um risco moderado, para a cintura isolada, risco alto. Então, não dá para olhar só um,
indicador. Eu preciso olhar os dois indicadores, ou quanto mais indicadores eu tiver, melhor. Por isso que eu falei, quanto mais informações, melhor. Por este exemplo aqui, essa mulher está com um risco moderado pelo RCQ e risco alto por causa do valor da cintura isolado. Isso serve para o masculino também, só que eu trouxe propositalmente de uma outra forma. Olha só, 90 dividido por 91 deu 0,989, que a gente fez ali na tela anterior. Ao olhar a tabela para o sexo masculino, repare que este valor aqui, ó, 0,989, está entre 0,97 e 1,02, mostrando então que este aluno de 55 anos, que está aqui entre 50 e 59, possui um alto risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Só que pela cintura não, né? Porque para ser considerado alto risco, pela cintura precisa de 92 centímetros. Então, se a gente olhar matematicamente, numericamente falando, da mesma forma que o exemplo anterior, da menina de 25 anos, esse aqui também. Por um indicador eu tenho um risco tal, por outro indicador eu tenho outro risco. E aí você vai organizar as suas prescrições de acordo com essa necessidade. Aí é que tá. Porque qualquer modificação que se tenha em cintura ou quadril vai modificar o RCQ. Mas se você modificar somente o quadril, a cintura se permanece a mesma. Então o risco de cintura continua igual. E a gente sabe que tem indivíduos que só têm a cintura. Principalmente homens. Só aquela cintura larga, pouco quadril, pouco tórax, tem um alto RCQ. Então bastante atenção para isso, tá bom? Índice de conicidade. O que significa esse índice? Bom, ele serve para avaliar a distribuição da região central do corpo. O próprio nome diz isso, né? Índice de conicidade. Isso significa então que a representação gráfica desse indivíduo é de um duplo cone. Repare aqui, ó, que ele tem um duplo cone, um cone superior e um cone inferior. Então isso nos mostra que a localização da gordura corporal está na região central do corpo, certo? E para poder calcular esse índice de conicidade, nós vamos precisar de medidas muito básicas: peso corporal, estatura e a circunferência da cintura. Então a fitinha métrica, uma balança já resolve. A altura, da mesma forma que o peso, se for um indivíduo adulto, cara, vai errar por meio centímetro, e olhe lá, no máximo, 1 centímetro no máximo. Então se um indivíduo falar para você que tem 1,75 m, ele vai ter 1,76 m ou 1,74 m na pior das hipóteses. Não tem uma diferença gritante assim. Ah, eu meço 1,80 m, vai medir no estadiômetro, tem 1,70 m. Não, não vai acontecer isso. Tá? Vai acontecer uma diferença aí muito pequena. Então você precisa apenas dessas 3 medidas. E é bacana porque o índice de conicidade mostra realmente a gordura localizada no centro do corpo. Isso que é legal, né? Então ele faz uma distribuição somente na região central, que é o formato do duplo cone. E aí a gente usa 2 parâmetros de corte, que é para homens 1,25 e para mulheres 1,18, que é o resultado da continha. Essa continha, apesar de que num primeiro momento parece que é difícil, mas não é não, tá galera? É uma continha bem simples, bem fácil de entender. Claro que você pode, por exemplo, montar a sua planilha, você pode assinar um aplicativo que tenha isso, né? Ou assinar uma dashboard que tenha isso, enfim, você pode utilizar outras ferramentas para poder identificar esses indicadores. Ou você pode construir a sua própria planilha para poder fazer esses cálculos mais rápidos. Mas fato é que quando o resultado da continha aqui for 1,25 ou mais, esse homem está em alto risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E para mulheres 1,18. E a continha ela é da seguinte forma: circunferência da cintura em metros, então precisa dividir por 100 para encontrar em metros, né? Dividido por 0,109, que é uma constante da equação, que multiplica a raiz quadrada do peso dividido pela estatura. Então parece que é difícil, mas não é, tá? É bem simples a continha, basta você fazer aí os devidos cálculos para você chegar a uma conclusão. Exemplo, olha só. Uma mulher de 55 anos de idade fez uma avaliação física com você, por exemplo, e como parte da avaliação foram registrados as medidas de cintura, peso e estatura. Então você fez uma avaliação completa no aluno, e aí você pegou um pedacinho dessa avaliação, como peso, altura e a cintura, e vamos lá identificar o índice de conicidade. Vamos identificar? Vamos identificar. E aí você lá fez a leitura, deu 85 centímetros de cintura para esta mulher de 55 anos. Opa, você já acende aí
um sinalzinho amarelo, porque para as mulheres acima de 80 centímetros já é risco alto para doenças cardiovasculares. Ok? Estatura, 1,55 m, peso, 79 kg. Então aqui, ó, peso e estatura, você pode calcular o IMC. Calculando o IMC, você pode classificar essa mulher, porque é adulta, né, em peso adequado, sobrepeso, obeso grau 1 e assim por diante. E você pode fazer também o índice de conicidade. Eu já fiz direto aqui para vocês, eu já resolvi a continha e está aqui o valor, 1,09. Colocando a cintura aqui em cima, o peso aqui abaixo da raiz quadrada, dividindo pela estatura, chegamos a um valor de 1,09. Então, por meio do índice de conicidade, já é possível perceber que essa mulher não tem risco para doenças cardiovasculares, de acordo com esse índice. Mas pela cintura tem. Tá vendo? Pela cintura sim, porque a cintura está elevada. Olha só que interessante. E se for fazer o cálculo do IMC, tem que ver se pelo IMC não vai dar sobrepeso também. Tem que ver ainda, né? 1,55 m e 79 kg, ou seja, 1,79 dividido por 1,55 ao quadrado, que pode ser que dê sobrepeso por um índice, obesidade por outro e sem risco por outro. Tá vendo? A gente não consegue utilizar apenas um indicador. Nós precisamos de vários indicadores para poder tomar a nossa decisão. Beleza? Vamos lá. Mais um indicador bem bacana aí, que é bem fácil de entender, que é a relação cintura-estatura. A RCE, como assim ela é chamada, né, apelidada, é um indicador que visa também identificar risco cardiovascular, assim como o RCQ, assim como a circunferência da cintura. E é muito simples de entender, muito simples. É uma análise muito simples, tem apenas um ponto de corte, serve para homens, para mulheres e para todas as idades. O que, apesar de ser simples, mas é uma grande limitação. Mas o que a gente faz então para poder calcular o RCE? Bom, a gente vai fazer a divisão da cintura pela estatura e fechou. Só porque a cintura e a estatura tem que estar em centímetros. Então vamos supor que você tem aí 70 centímetros de cintura e você tenha 1,80 m de altura. Essa estatura não vai ser 1,8, vai ser 180, porque tem que estar em centímetros. E aí você faz a conta simples, divide um pelo outro e usa o ponto de corte como 0,5. Se tiver acima de 0,5, acima do limiar de risco, significa que aquela pessoa tem um risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se tiver abaixo, ok, né? Então a gente usa simplesmente esse ponto de corte. Mais um exemplo prático para vocês aqui, olha só, para ficar bem claro isso. Uma mulher de 32 anos, que tem 79 centímetros de cintura e 1,55 m de estatura. Quando você faz a divisão de 79 por 155, porque tem que estar em centímetros, a RCE vai dar 0,51. O que isso significa para nós então? Que essa menina de 32 anos de idade, ela tem um alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, uma maior probabilidade. Porque a relação cintura-estatura deu 0,51. Mas olha só, como é interessante, como é importante a gente fazer a avaliação, né? A cintura dela está abaixo de 80. Então, pela cintura, ela não tem risco. Mas em relação à sua própria estatura, ela tem risco. Então, se a gente observar esse indicador utilizando a estatura, ela tem risco porque é uma pessoa que tem muita cintura pela estatura que ela tem. Mas olhando somente a cintura, não. Somente a cintura está ok. Então, como é uma mulher de 32 anos e é pouquíssimo improvável que ela aumente de estatura, nós vamos trabalhar aonde? Na redução da cintura. Mesmo que não precise, pelo fato da cintura dela já estar ok. Mas nós vamos trabalhar na redução dela porque em relação à sua estatura está com um alto risco. Tá vendo? Ou seja, eu preciso melhorar uma coisa que já está boa. Essa é a verdade. Então é assim que a gente trabalha, galera. É olhando todos os dados e mostrando realmente aquilo para o nosso aluno que é necessário fazer essas modificações. Ok? Então tem uma frase bem legal da literatura que fala o seguinte: mantenha sua circunferência de cintura menor do que a metade da sua estatura. Pá, aí complicou, Moacir. Calma, vamos lá.
Mantenha sua circunferência de cintura menor do que a metade da sua estatura. Então, por exemplo, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse feeling aqui. Se você que está me assistindo aí tem 1,80 m de altura, por exemplo, masculino, ou se você é uma menina que está me assistindo, tem 1,60 m de estatura, você vai manter a sua cintura metade desse valor. Então, se você tem 1,80 m, você vai deixar a sua cintura até 90 centímetros, porque 90 é metade de 180. Se você é uma menina que tem 1,60 m, você vai deixar a sua cintura até 80 centímetros, no máximo. Por quê? Porque 80 é metade de 160. Tudo bem? Então a gente usa esses conhecimentos dos indicadores para a gente controlar o estado geral de saúde do nosso aluno com medidas que vão ser simplesmente avaliadas com uma fita métrica. É isso que você precisa. Ok? Então vamos lá. Olha só. Para a gente ir encerrando aqui a nossa aula, jamais leve em consideração apenas o indicador para tomar sua decisão. Jamais, tá? Ou seja, tá obeso pelo IMC, calma. Tá com alto risco de doenças cardiovasculares pela RCQ, calma. Analise todos os indicadores, que é muito mais interessante. Você fazendo isso, você vai conseguir realmente ter um diagnóstico mais preciso e saber aonde intervir com os seus alunos. E saiba principalmente que todos os indicadores têm suas limitações, todos devem ser analisados somente para o que foram idealizados. Então, por exemplo, IMC, tá? O IMC ele vai dizer para mim se o indivíduo ele está abaixo do peso, peso adequado, sobrepeso, obeso, obeso 2, obeso grau 3, que é o obeso mórbido. Mas o IMC ele não identifica percentual de gordura. Exatamente. Então você só vai olhar para o indicador até o máximo que ele pode oferecer para você. Se você quer saber percentual de gordura, você vai fazer uma avaliação que permita obter esse dado. A relação cintura-estatura não está considerando o quadril. Claro que não, porque o nome chama relação cintura-estatura. Então você só vai tirar informações daquele indicador somente o que é permitido retirar daquele indicador. Você não vai fazer especulações. Você vai tirar conclusões daquilo que é realmente o indicador permite. Beleza? Galera, fechamos então nossa aulinha aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui estão os meus livros para vocês, caso alguém tenha interesse. Está tudo no meu site aí. Antropometria e Composição Corporal, Manual Prático de Testes Físicos e acabando a edição desse aqui. Está acabando a terceira edição desse livro. Está esgotando Teoria e Prática da Musculação. Lembrando a vocês que quando atingirmos 1000 inscritos no canal da escola, eu vou sortear um livrinho desse aqui para quem está comigo o tempo todo aí, desde o ano passado, nesse projeto da escola. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, um excelente final de semana e a gente se encontra aí na próxima aula. Um grande abraço, tamo junto!